Lucas capítulo 22, versículos 54 a 62. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Querido Deus, amado Pai, bispo e pastor de nossas almas, Tu que és maravilhoso, Tu que és grandioso, em o nome do Teu Filho Jesus, eu entrego as nossas vidas em Tuas mãos e te peço, Senhor, fala com a Tua igreja, Senhor, que a Tua igreja quer Te ouvir, em nome de Jesus, amém. Eu estou intitulando essa mensagem de você também é um deles. Você é você mesmo, você que está sentado aqui, você que está aí em casa, você que está ouvindo esta mensagem, você é um deles. O que me chama a atenção é que Pedro caminhou com Jesus. Pedro participou de uma pesca maravilhosa. Pedro presenciou Jesus ressuscitando mortos, dando vista aos cegos, fazendo os surdos ouvirem. Pedro andou sobre as águas. Senhor, se realmente é Tu, me diz uma palavra, diga para mim até você que eu vou. Ele diz: vem, Pedro. Ele andou. Há quem diga que Pedro fracassou. Neste momento, para mim, Pedro não fracassou. Pedro olhou para a força do vento. Mas Pedro andou sobre as águas. Em dado momento, ele afunda, porque ele tira os olhos de Jesus. E agora Pedro se encontra seguindo Jesus de longe. De longe, amado. Pedro. E o que me maravilha é que Jesus reconhecia o triunfo temporário do diabo, mas antecipava a sua própria vitória. Isso é tremendo, amado. O seu discípulo, que ele tinha tanto cuidado, Jesus tinha muito cuidado com Pedro, mas no mesmo instante, ele reconhecia que era preciso acontecer o triunfo do diabo, mas ele olha para os seus discípulos e ele antecipa a vitória. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos das autoridades. Irão crucificá-lo. Ele irá morrer pregado numa cruz, mas ao 3º dia ele ressuscitará dentre os mortos. A vitória estava garantida. A vitória
vitória estava garantida. Veja aí, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Eu quero que você leia comigo, que eu quero contextualizar, eu quero colocar você dentro desse contexto, para a gente fazer uma viagem assim maravilhosa. Vou procurar ser o mais breve possível, tá certo? Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. A vossa hora e o poder das trevas. Exatamente o que Paulo está escrevendo aos Efésios, porque trevas era um símbolo do poder de Satanás. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciões que vieram prendê-lo: vocês vieram com espadas e porretes, como para prender um salteador? Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Lucas capítulo 22, versículos 52 e 53. Por causa do partir do pão e do derramar do vinho, é impossível entender a nossa participação na salvação como uma vida de serenidade. Presta atenção, olha, presta atenção o que eu vou dizer para você, que isso aqui é muito importante. Isso aqui é a chave da ministração. Ó, por causa do partir do pão, já que hoje nós vamos ceiar, estamos diante de um memorial. Então, por causa do partir do pão e do derramar do vinho, é impossível entender a nossa participação na salvação como uma vida de serenidade inabalável, uma vida sem sofrimentos, uma vida protegida contra as crises, uma vida encantada, uma vida isenta de dor, humilhação e rejeição. Se você pensava nisso, esqueça. A nossa participação na salvação, no plano, no projeto perfeito de Deus, não é uma vida serena, não é uma vida sem inquietação, não é uma vida sem lutas, não é uma vida encantada, uma vida isenta de dor, de humilhação e de rejeição. Quanto mais você é amada, quanto mais você se doa, mais humilhada e rejeitada você vai ser. Por amor a Cristo. E tem mais, Ele vai usar quem estiver mais perto de você. Agora, claro, haverá um momento que, sempre que eu falo nisso, vem essa ilustração na minha mente. Haverá um momento que você parece estar dentro do fogo sendo queimado. Aí Jesus chega, pega a sua mão e levanta você. Aí você respira. Parece que há tempo você não respirava com seus pulmões. Aí você diz: obrigado, Senhor. Aí eu te louvo, Jesus. Obrigado, Pai. Ele disse: está certo, filho, agora volta de novo. Quando eu chamar você de volta, vou levar você para um lugar de excelência, aonde eu tenho preparado para você. Amém, igreja? Amém. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Então, o sacrifício de Cristo, simbolizado no pão, no derramado vinho, elimina de uma vez qualquer ideia de que a salvação seja um programa de autoajuda. Não é, amados. Andar com Cristo não é
autoajuda. Você abrir a boca e dizer que Jesus é a solução de todos os seus problemas, está errado. Está errado, amado. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. É muito além, está muito acima de qualquer problema. Então, quando você tem essa revelação dentro de você, você passa por lugares que você olha para trás, só vê poerio. Por quê? Porque Ele te leva, porque Ele está com você, porque todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais. Só falta você se apossar, só falta você dizer: Senhor, eu quero andar em obediência, eu quero me quebrantar, eu quero me entregar mais e mais a Ti. Aí você vai provar o melhor dessa terra. Então, essa questão do pão, a partir a simbologia, porque o pão não é Cristo, não é o corpo de Cristo, simboliza o corpo de Cristo. Então, a partir do simbolismo, no partir do pão, no derramado vinho, elimina, cai por terra todo e qualquer pensamento de que a salvação seja um programa de autoajuda. Venha para Jesus que Ele vai te ajudar. Não, venha para Jesus que Ele vai te salvar. Ele aceita do jeito que você está. Mas quando você chegar, Ele vai tirar os carrapichos, Ele vai limpar você, para que você esteja preparado. Desenvolva uma vida eterna aqui, para viver uma vida eterna na eternidade. Amém? Descobrimos isso em Jesus, quando o seu corpo é partido e seu sangue é derramado. E depois o descobrimos em nós. É tremendo. Descobrimos quando Ele foi traspassado e quando seu sangue foi derramado. Depois caímos em si e nos deparamos com Ele em nós, dentro de nós. Agora eu sou templo e morada do Espírito Santo. Agora Ele está dentro de mim. Agora eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Eita, aleluia. Você pode dar glória a Deus? Meu Jesus, eu tenho que sair dessa introdução porque eu estou impactado aqui. E isso é maravilhoso, isso é tremendo. Quando temos essa revelação de descobrirmos Jesus vivendo em nós, a cada manhã renovando as suas misericórdias, a cada dia renovando a sua fidelidade, o seu cuidado, o seu amor irresistível me atrai cada vez mais perto dele. E cada vez mais que eu me aproximo dele, ele retira algo de mim e coloca algo dele. Retira muita coisa que está fedendo, que está podre, que não serve mais, ele tira, coloca só um pouquinho dele. Então, meu filho, você não está preparado para receber mais não, toma só um pouquinho, tome. Você é renovado, porque Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Então, você também é um deles. A primeira parte dessa mensagem é avisado, mas descuidado. Avisado, mas descuidado. Veja aí, Lucas capítulo 22, versículos 54 a 57. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos. Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo sentada perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Geralmente, quando somos negligentes em alguma tomada de decisão, porque não demos muito crédito à orientação de Deus, através da sua palavra,
de sonhos, através do meu líder, através do meu discipulador, através da minha discipuladora, através do seu esposo, através da sua esposa. Quando nós não levamos a sério essa orientação e principalmente o direcionamento que Deus nos dá, quando nós não levamos isso a sério, em dado momento, vamos descontinuar, porque iremos estar cometendo ou tomando decisões fora da centralidade da vontade de Deus. Porque eu entendi daquele jeito, mas Deus está falando com você através da palavra dele. Deus está revelando você através de sonhos. Às vezes você está no carro dirigindo e você é pego de surpresa e Deus começa a revelar a você as coisas e você, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, é tu mesmo que está falando com isso. Quando chegar em casa eu vou ler a tua palavra. Quando você abre a Bíblia, Deus está falando lá, falando tudo para você, o que ele estava revelando. Então, quando você tem esse direcionamento de Deus, mediante a intimidade que você desenvolveu no seu tempo sozinho com Deus, falando em oração, ouvindo mediante a leitura da Escritura, e parando, preste atenção, às vezes a pessoa diz, eu vou tirar tempo sozinho com Deus, e senta, começa a ouvir música, bom, maravilhoso, botar um louvorzinho para ouvir é bom, e começa a falar, às vezes dá um cochilozinho, acorda, começa a falar de novo, e terminei meu tempo com Deus, só embora. Não, você está tirando o tempo com Deus, você tem que louvar, adorar, depois você fala com ele, se quiser pedir, você pede, se você quiser só agradecer, você agradece, aí depois você dá um comando para a sua alma, você vai parar para ouvi-lo, aí você vai ver que você vai ouvir a voz dele, lá dentro do seu homem interior, dentro da sua mulher interior. Não se assuste, e quando você conseguir se aquietar, aí você vai ouvir, Débora, eu estou aqui. Você às vezes pensa que eu estou ouvindo voz, não. Você parou para ouvir, ele está falando com você. Aí ele começa a dar os direcionamentos. Ah, querido, é muito maravilhoso ouvir a voz de Deus, viu? É algo assim que você jamais ouviu. Olha, servo meu, você falou que acabou, então acabou mesmo, para você acabou, começou para mim, a partir de agora vai ser assim, e eu olhando para a pastora, ela olhando para mim, e só nós dois ouvir aquela voz impactante. A partir de hoje sou eu que vou te levar, a partir de hoje sou eu que vou fazer. Eu disse, menino, não dava nem tempo de falar, ninguém fala não, porque uma voz maravilhosa não tem como você falar não, menino. Parece um som de muitas águas. E a gente, quando ele terminou de falar, a gente caiu num pranto, nós dois. A Débora, nossa filha, estava assim, não entendia nada. Deus fala com você, pare. Senão ele vai parar você para falar com você. Ou você para ou ele para você. Então, veja bem, leva isso para casa hoje, tá? Escute a orientação que Deus está te dando. Se você não consegue ouvir a voz dele, ou se você não consegue parar e fazer uma leitura progressiva, dinâmica, porque Deus, ele fala através da palavra dele, dentro de uma dinâmica. Você lendo a palavra, uma palavra continuada. Então, se você não consegue, e seu líder está dando para você um direcionamento, siga, não teime. Não faça pouco caso das orientações que Deus dá para você. Se prestarmos bem atenção, foi isso o que aconteceu com Pedro. Vejamos, olha aí o versículo 31 e 34, Lucas capítulo 22, versículos 31 e versículo 34, o mesmo texto, o texto base.
Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 34. Está vendo aí? Ele recebeu a orientação? Jesus avisou para ele, mas ele não deu crédito. Pedro não deu crédito no que Jesus falou com ele. Perceba que a investida de Satanás foi contra todos os discípulos, amém? Não foi somente contra Pedro. Veja bem, ó, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Então foi a investida de Satanás, era para todos os discípulos. Mas veja bem, ó. Mas eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Sabe o que está acontecendo? Jesus, nesta noite, está intercedendo por você. Está intercedendo pela sua fé. Deus trouxe você aqui para fortalecer você, para dizer que está com você, para dizer para você que você não desça do barco. Se você descer do barco, você vai se afundar. Permaneça no barco. Eu sou o teu Deus. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Aleluia, Deus. Então foi o que aconteceu? A investida de Satanás foi contra todos os discípulos, mas Jesus intercedeu por Pedro, pediu, rogou pela vida de Pedro, assim como ele está rogando e pedindo pela sua vida hoje à noite. Não está tudo acabado, não se acabou, não desfaleça. Deus vai te levar para um tempo de excelência. Simão, Simão, ó, Jesus está dizendo, Simão, Simão, o que é que Jesus está fazendo? O que é que Jesus está fazendo? Jesus está falando a Simão Pedro, considerando representante dos 12. Vos, é o termo, um pronome plural, peneirar como trigo. O trigo era cirandado para remover a sujeira e a palha, e para eliminar os grãos partidos e secos. Olha para que servia peneirar. Veja bem, o trigo era cirandado, um plano inclinado de madeira com fundo de ralo para limpar areia, cal, etc., do cascalho que traz junto. Essa era a função do cirandar, né? É incrível. Deus, ele não faz nada fora de propósito. Satanás, quando pediu para peneirar Pedro, Jesus sabia por que ele estava pedindo. Quando ele pediu para peneirar todos, Jesus sabia. Jesus sabia que tinha alguma sujeira que era preciso ser peneirada. Mas Jesus olha para ele e diz, não, ele não está preparado não. Não. Ele vai desfalecer. Eu rogo por ti. Eu roguei por ti, Pedro. Eu pedi por ti. Você não vai passar por isso, pela peneira dele. Mas Pedro, você vai passar por outra peneira. Amados, é tremenda. As tentações do diabo servem frequentemente ao propósito de Deus. Você sabia? Vou repetir. As tentações do diabo
servem frequentemente ao propósito de Deus para revelar a força e também a fraqueza dos crentes. É na tentação que você vai mostrar quem você é. Porque se você ceder, você está perdido. Se você entregar-se à carne, você jamais se levantará. Jamais. A não ser que você caia em si, se arrependa e volte para o lugar da promessa. Porque essa tentação que talvez você esteja passando vai servir para o propósito de Deus, para saber onde é que está a tua força, para saber onde é que está a tua fraqueza. Então Pedro não podia de maneira alguma dizer que foi pego desprevenido. Não podia. De surpresa, porque ele foi avisado. Jesus o avisou: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eita, eu porém orei por você para que a sua fé não desfaleça. Meu Deus. Algo que eu aprendo, olha para cá, olha igreja, olha para cá. Algo que eu aprendo com essa passagem bíblica, quando eu estava redigindo esse esboço, é que Deus relaciona todos. Deus, coloca o seu coração, viu? Deus relaciona todos. Por quê, pastor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Unigênito é o único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que eu aprendo com essa passagem é que Deus relaciona a todos. Agora presta atenção. Mas, mesmo falando para todos, se existe algo vindo na sua direção, ou na minha direção, nesse momento, a sua voz vem singularizar. Aleluia. Vem singularizar você. A sua palavra vem singularizar você. Mas pastor, o que é que você está querendo dizer com isso? É individual. É único. É isolado. Vale só por si. É determinante. É distinto. É notável. É extraordinário. Ele está falando com todos, mas ele está de olho em você, sabendo o que você está fazendo, procurando consertar você nos mínimos detalhes. Isso é singularidade, isso é único, isso é viver com Deus que é poderoso, que é soberano, que é onisciente, que é onipresente e que é onipotente. É extraordinário. Mas parece que Pedro não levou muito a sério. Porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. A Jesus: espera aí, Pedro. Pedro, eu te conheço. Eu conheço você mais do que você me conhece, Pedro. Tenha calma, Pedro. Calma, Cida. Muita calma nessa hora, Vivia. Calma. Jesus lhe disse. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Eu, porém, roguei por ti. O pronome indica que o Senhor se preocupava de maneira especial com Pedro. Meu Deus, que privilégio. Olha que ele está cuidando de todos, mas a singularidade vai na direção de Pedro. E o pronome indica que o Senhor Jesus se preocupava de maneira especial com Pedro, assim como ele se preocupa especialmente com você, lembra? Assim como ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Assim como ele tem cuidado de você, Graildes.
Assim como ele tem feito coisas que só você sabe que é ele. Ele é um Deus singular, ele é um Deus único, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que cura, ele é um Deus que sonda, ele é um Deus que transforma, ele é um Deus que traz vida, ele é um Deus que fecha a cova, ele é um Deus que abre a cova, ele é Deus. Jesus sabia do fracasso iminente. Jesus sabe. Olha para cá. Hoje eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Jesus sabe do seu fracasso iminente. Jesus sabia que o fracasso iminente de Pedro estava nas portas. Já tinha aqui, ó. Algo que estava quase para acontecer, imediato, próximo, está mesmo para cair, por causa do excesso de confiança de Pedro. Cuidado com excesso de confiança, cuidado para a pessoa chegar para você e falar, agora sei disso, já sei. Meu irmão, olha, eu já li, cara, eu já li. Quer dizer isso. Rapaz, eu li, mas não lembro. Pare com isso. Para com isso. Que a palavra de Deus se renova. Assim como as suas misericórdias se renovam cada manhã. Todas as vezes que você lê a sua palavra, ela se revela diferente. Queira você, crê ou não, Deus é Deus. E um dia você vai comer o pó dessa terra. E aí? Você se tornou deusa ou se transformou Deus? Excesso de confiança, mediocridade, orgulho. Tenho estudado, tenho percebido pelo Espírito que o orgulho traz insegurança, o orgulho traz insensatez, orgulho deixa você uma pessoa medíocre. Mas Jesus não destituiria Pedro. Jesus não privaria Pedro de sua posição de liderança. Olha que Deus maravilhoso. Pedro está quase chegando ao abismo, mas Jesus diz, você vai ficar aí no seu lugar de liderança, eu não vou destituir você não, eu vou confiar em você, mesmo você me negando, eu vou continuar te amando, mesmo você fazendo o que não presta, eu vou continuar te amando, porque eu não vou descer para o seu nível, nessa condição, quando você clamar pelo meu nome, eu desço para o seu nível, mas essa condição de desobediência, você vai pagar o preço. Jesus poderia muito bem quebrar esse paradigma, poderia? Algo que serve de exemplo. O que é um paradigma? É algo que é um modelo, é algo que serve para os outros aprenderem, de tempos em tempos. E eu costumo dizer, desde que Jesus me resgatou, Deus me deu essa revelação, eu costumo dizer que quebra de paradigma dói. Porque você tem que induzir seu coração. Seu coração é carne, amado. Ele vai tentar chegar um momento que ele não vai querer fazer o que Deus quer que você faça, não. Ele vai querer ir na direção que sua carne quer. Ele quer fazer o desejo dos olhos, da concupiscência da carne, da soberba, do orgulho. Mas quando você começa a induzir, vou não, ele vai. Chega um momento que ele vai ceder. Aí quando você pensar que não, ele vai lá vai ele sozinho. Porque vai mesmo. Amém? Agora entenda uma coisa. Jesus não quebrou paradigma na vida de Pedro. Jesus não privou Pedro da liderança. Porém, entenda uma coisa. Por Jesus não destituí-lo do seu cargo de liderança, nem o privar de sua posição de liderança, isso não quer dizer que Pedro resistiria à tentação de negá-lo 3 vezes. Ia depender dele. Não ia depender de Jesus ter poupado ele, não. Ia depender dele. Foi exatamente o que aconteceu. Pedro negou Jesus.
Quando Jesus é preso e levado, introduzido na casa do sumo sacerdote, José Caifás, que legalmente era designado sumo sacerdote, mas o seu sogro, Anás, era um sumo sacerdote emérito. O que é um sumo sacerdote emérito? É um sacerdote que se reformou ou aposentou-se, mantendo ainda algumas funções e regalias inerentes ao cargo. Isso é o que quer dizer emérito, tá? Ainda era uma figura poderosa, o Anás, e frequentemente consultado nos negócios de Estado. Isso a gente vê muito bem quando João diz em seu evangelho que Jesus foi levado primeiramente à casa de Anás. João capítulo 18, versículos 12 a 14. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então levaram primeiramente Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Estava acontecendo tudo isso, mas Pedro continuava seguindo Jesus de longe. Onde é que você está? O que é que está acontecendo com a sua vida social? Será que no meio da sua vida social, você está seguindo Jesus de longe? Fala para mim não. Deus está aqui, Ele está vendo seu coração. O que é que você anda fazendo quando ninguém está vendo você, mas Deus te vê? Então, estava acontecendo tudo isso, mas Pedro continuava seguindo Jesus de longe. Até quando você vai seguir Jesus de longe? Olha, você não imagina. Sabe o que acontece? Às vezes, você está num canto como este, que não tem telão, não tem luzes de neon, não é? Ainda não é. E a gente não faz questão disso não, só quando o papai quiser levar. Aí você diz, você olha e diz, você ainda diz assim, obrigado Jesus, porque tu me colocaste aqui para abençoar essa obra. É louvável, é louvável. Eu louvo a Deus pela sua vida, que você pensa assim. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você está aqui para ser abençoado. Você está aqui para receber o que você ainda não conhece de Deus. Você está aqui para Deus cumprir tudo que Ele tem para a sua vida, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quem é a bênção maior? É você ou é Deus? É Deus que quer abençoar você com um propósito. Aí sim, aí você tem razão. Com um propósito que você possa abençoar cada vez mais a obra dele. Porque Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do seu ouro, da sua prata. Deus precisa da sua vida. Quando a sua vida for dele, integral, pronto, acabou-se. Você não vai ter mais nada, também você vai ter tudo. Tudo você vai ter. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos. Preste atenção, viu? Diga comigo, fixou os olhos. Não, agora fale alto, diga, fixou os olhos. Fixou os olhos nele e disse, este também estava com ele. Qual foi a resposta de Pedro? Mas Pedro negou, dizendo, mulher, não conheço. Segunda parte da mensagem. O olhar de Jesus está fixo em você. Quem foi que fixou primeiro os olhos? A mulher fixou os olhos em Pedro. E Pedro fez o quê? Negou Jesus pela primeira vez. Então agora o olhar de Jesus está fixo em você.
Lucas capítulo 22, versículos 58 a 61. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou dizendo: com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Não podemos e não devemos fazer pouco caso das advertências que recebemos da parte de Deus. Lembre-se, Deus é amor, Deus é santo e Deus é o justo juiz, amado. Ele ama tanto você que coloca as pessoas a rodear você. Presta atenção, quanto mais você foge de Deus, mais Ele coloca pessoas ao seu redor. Às vezes você não sabe nem quem é. Quem será que esse cara está telefonando para mim? Aonde eu estou esse cara? Não, é Deus cercando você com alegres cantos de livramento. Mas sabe o que é que você faz? Você zomba do cuidado. Você faz pouco caso da orientação. Essa pessoa que Deus coloca na sua vida, que está cercando você, Deus está usando como farol no escuro, para lançar luzes sobre você, para que você caia em si e não negue, para que você caia em si e entenda que Ele está cuidando, que Ele é o seu Deus, que Ele é quem está provendo, que Ele é quem está abrindo porta, mas também Ele está fechando porta. Hoje, se eu não me engano, ouvi hoje no louvor aqui, não foi a ministração? Que Deus abre porta, mas fecha também. Então veja bem, quando você se encontra obstinado ou obstinada a negá-lo, a fazer o que não tem nada a ver com a centralidade da vontade dele, sabe o que você faz? Você sai de perto de pessoas que torcem por você. Pessoas chaves, pessoas que lhe ajudou, que segurou na sua mão para levantar você, pessoas que choraram com você, pessoas que se alegraram com você, simplesmente você dá as costas. Sabe por quê? Porque você quer fazer o que você quer fazer. É até redundante, né? Você quer fazer o que você quer fazer. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Deus nos gerou para abençoar. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Tiago, capítulo 1, versículos 13 ao versículo 16, na versão James Kings. Você também é um deles. Henrique Castelo, você é um deles, meu irmão. Éramos andarilhos, né? Éramos do mesmo time. E veja aí, você sentado aí e eu aqui. Só mesmo Deus, meu amado. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Então, algo muito sério, você também é um deles. É algo seríssimo. Eu estou sendo reconhecido, eu estou sendo identificado como parte do projeto perfeito de Deus para a humanidade, amado. Quando eles disseram para Pedro: este também é um deles, eles estão dizendo: olha, foi ele faz parte do projeto de Deus. Eles estavam reconhecendo Pedro
como uma das peças fundamentais do projeto. Pedro disse: não, vocês estão enganados, eu nem conheço. Momento de devaneio, um momento de perturbação, o medo iminente que veio sobre Pedro. Amém, gente? Amados, isso não tem nada a ver com religiosidade, viu? Tem nada a ver com religiosidade, com cargos eclesiásticos, com o papel que você desempenha na sua igreja local. Mas tem tudo a ver com você e Deus. Tem tudo a ver com você e o Cordeiro Pascual, Jesus, pessoal. Portanto, se o sangue de bode, de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam com a purificação na carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. Conclusão. Veja aí, Lucas capítulo 22, versículo 62. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro nega Jesus e chora amargamente. Me faz lembrar de um homem no Antigo Testamento, por nome de Ezequias. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Pedro, depois que ele nega pela terceira vez e o galo canta, ele chora amargamente. O Senhor ouviu a oração de Ezequias. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração. Escute, olha o que Deus está dizendo para você hoje à noite. Ouvi a tua oração, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Você pensa que Deus não está vendo suas lágrimas? Eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Assim como houve restauração para a vida de Pedro, houve restauração para a vida de Ezequias. E Deus está dizendo para você que tem uma restauração para a sua vida. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você que ainda dá tempo para se arrepender. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você que ainda há tempo para você cair em si. Saia de perto de quem está atrasando a sua vida. Tira o teu pé da casa do teu vizinho. É a palavra de Deus. Volte-se para ele enquanto é tempo. O diabo está querendo matar você. O diabo está querendo destruir a sua vida. Ele já decretou a sua morte. Mas Deus te trouxe nesta noite para dizer para você que tem restauração para você, que tem restauração para sua família.
basta você querer. Você pensa que trocar o que Deus tem te dado pelo que o diabo está te oferecendo, você vai ser feliz?